Betinho, eu acho que é o seu que está ligado, amada. Ah, Obrigada. Não é dela, não. Tem outra Não, pessoa. não é, não. Tem alguém com o som ligado? Vocês podem desligar, por favor, porque dá interferência na aula? Então, vamos lá. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais esse dia abençoado, por mais essa oportunidade de poder quitar os nossos débitos com as leis divinas, e com o nosso coração agradecido, cheio de carinho por essa turma querida. Vamos envolvendo a Beth, que vai fazer a leitura de organização. sou eu, né, Luzia? Isso. Deixa só É a eu Betinha. ampliar aqui a tela, que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Eu vou interromper o compartilhamento de novo e vou abrir de novo. Tá. Espera aí. Aqui, ó. Aqui. Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Mas eu não escuto ninguém. Então, está ouvindo, Não? mas a gente está te ouvindo. Veja se o som do seu computador está fechado, Beth. Agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. E você está nos ouvindo? Agora sim, desculpa, eu estava usando um Ok. fone, mas não deu certo. Não, não tem problema. Vamos lá. Vinha de luz. 37, vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, Efésios 5, 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Espera aí, que às vezes dá uma travada. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muita vez, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. Peraí. Aqui. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Emmanuel. E aí, o que você achou dessa leitura, Beth? É muito da realidade, né, de relacionamento, né, que as pessoas casam, depois geram expectativas falsas, né? Peraí, um minutinho. Oi? Geram expectativas, depois as expectativas não são cumpridas, decepções, né? Então, assim, e as pessoas não perseveram, né, para manter um relacionamento. De que a distância de Deus faz com que as pessoas tratem tudo de forma muito volúvel, descartável, né?
Então, quando você está próximo de Deus, você tem mais tolerância, você entende que as pessoas têm seus defeitos, têm seus momentos, e você está ao lado para poder ajudar, né? Então, teu esposo é ignorante e cruel. Ele é o teu companheiro que Deus te concedeu. Então, assim, muitas vezes a gente está num relacionamento por uma prova, né? É isso que eu entendi. E a gente não pode esquecer que esse relacionamento é escolhido por nós. Antigamente, você era obrigado a casar. Hoje, não. Ninguém encostou a faca no seu pescoço para te dizer, não, você vai ter que casar com essa pessoa. Nós Isso. nos escolhemos mutuamente. Por que Exato. nos escolhemos mutuamente? Porque Deus nos concede essa parceria com o objetivo de nos ajudar a quitar as nossas pendências, a aprender, a entender, nos põe à prova naquelas coisas, como eu disse da outra vez, na paciência, na tolerância, na calma, né? Então, nós hoje, graças a Deus, já começamos a aprender muitas coisas. Então, fica mais fácil de entender o que isso quer dizer. A linguagem desse texto diz assim: a tua esposa que te serve, né? A mãe dos teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Isso não vale mais para os dias de hoje. Mas todos nós somos servos na seara do Cristo. E na seara do Cristo, nós aprendemos a lidar com as dificuldades, com as limitações um do outro, porque nós também não somos perfeitos, né? Estamos caminhando e o nosso destino será a perfeição, porque é isso que Deus espera e designou para cada um de nós. Mas ainda temos muito arroz com feijão para comer para chegar até lá, né? Então, a gente tem que pensar assim: eu escolhi esse esposo, ou eu escolhi essa esposa. Escolhemos. E prometemos muitas coisas uns para os outros. Prometemos com o olhar, prometemos com a fala. Não é assim? Então, as expectativas são normais serem geradas. E tem um outro aspecto que eu queria trazer aqui: os psicólogos são muito práticos, né? Não está bom, separa. Vamos ver se o caso é de separar, porque até Deus é favorável a uma separação quando o convívio é impossível, quando ao invés de ser um convívio salutar, passa a ser um convívio doentio. Então, até Deus não quer que ninguém sofra. Mas a gente tem que parar e pensar, se nós nos escolhemos, o que está acontecendo? A gente não consegue conversar? Não. Vamos buscar ajuda? Vamos. Vamos tentar todas as possibilidades para resgatar essa união que sempre é abençoada por Deus, né? Não existe certo, não existe errado, cada um sabe onde é que o calo aperta. Só a gente sabe isso. Mas a gente tem que começar, além da paciência, exercitar a tolerância. Pensar se aquilo que eu estou cobrando é muita exigência. Se o meu parceiro está me cobrando muita exigência, isso tudo tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Então, Deus, ele sempre está disposto a nos amparar. Às vezes a gente está diante de uma situação e fala: meu Deus, como é difícil conviver com essa pessoa, eu não vou conseguir. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo ontem. Eu tenho uma vizinha aqui que ela é muito egoísta e ela sempre tem um senão para puxar a brasa para a sardinha dela. Quando as coisas acontecem para os outros, ela fica revoltada, ela xinga, ela não gosta, tem que ser tudo de acordo com como ela quer. E eu administro o grupo de mulheres do meu prédio. São muitas mulheres, para quê? Para a gente se mexer, fazer as coisas andarem, melhorar e tal. E eu pedi que a única coisa que eu não gostaria que fosse postada no grupo era política. Porque não leva a gente a lugar nenhum, não ajuda em absolutamente nada. E uma senhora
que está muito doente, postou um negócio de política. Ela entrou de sola em mim. Você é administrador do grupo. Como é que você permite um negócio desse? Eu falei, dá para você diminuir o seu tom? Depois ela continuou me provocando, e aquilo foi me envenenando. E eu fui percebendo que eu estava perdendo a calma. Aí eu falei, meu Deus, eu falo tanto para os meus alunos colocarem água na boca, agora é a minha vez. E aí eu coloquei água na boca e fiquei. E rezando. Gente, foi uma luta. Eu fiquei mais de 1h30 pedindo ajuda para a espiritualidade, porque eu estava... E ela é minha vizinha de lado. Eu falei, eu estou vendo que eu vou abrir a porta do meu apartamento, vou pegá-la pelos cabelos e jogá-la do quarto andar. Mas eu fiquei quietinha aqui, rezando, pedindo. Aí eu fui acalmando, de repente a minha mente foi para um outro lugar. Eu comecei a fazer um exercício que me ajuda bastante, vou falar para vocês. Quando a coisa fica muito difícil para mim, eu me imagino caminhando na praia, andando com Jesus. Isso está me ajudando. Então, foi o que me ajudou ontem e eu acalmei. A mesma coisa a gente tem que exercitar, principalmente com os da nossa casa. Principalmente com os da nossa casa. Marido, filho, sogro, sogra, irmão, irmã, pai, mãe. Então, é isso. Esse texto está um pouco antigo, mas o que a gente precisa entender é que nada dá errado quando a gente ama. Tudo pode ser consertado quando a gente ama. É mesmo quando a situação chega num ponto que não há o que fazer, que já se tentou de tudo, que a gente pede ajuda ao Pai para tomar uma atitude definitiva. Então, a separação é errada? Não. Se ela estiver se tornando ruim para ambos, não. O que a gente precisa saber é se a gente tentou fazer de tudo para que isso não acontecesse. Inclusive, nesse negócio da separação, tem também a questão de não aumentar débito, né? Às vezes, a indicação é a separação para que os débitos não aumentem. A gente já tem essa noção, né? Que os débitos fazem parte da nossa trajetória. Então, quanto mais a gente trabalha, o que a gente tem que tentar, o esforço está em não aumentar o débito, em buscar uma saída, em buscar uma solução, seja para qual for o tipo de relacionamento, especificamente aqui para o casal, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu escrevi aí no chat, eu acho que a receita é paciência, tolerância e resignação. Né? Essa é a receita para um bom convívio. Amor, né, Paulo? E amor também. Amor. Não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. Sabe por que eu falo isso com muita propriedade? Estou no 3º casamento. Eu também. Eu estou no 3º. Então, eu sei onde estão as minhas falhas, mas se eu passei por isso, eu tinha que passar. Eu já tive 3, mas agora estou sozinha, não quero mais. Ah, muito bem. Vai chegar o momento que quem sabe se você quer ou não é Deus, né? Eu também diria que eu não queria mais. Aí estou no GEMB, trabalhando na evangelização, conheço o rapaz da biblioteca, pronto. E aí? Ó, tá vendo só? Então, Deus é quem sabe. A gente não pode falar nada sobre isso porque a gente não sabe. É seguir a vida com o coração leve, cheio de amor, buscando sempre soluções. No primeiro impasse, tentar resolver com calma, paciência. O meu esposo modificou bastante, ele era muito nervoso. A doutrina ajudou bastante, as nossas conversas ajudaram bastante. Então, é possível. É claro que existem casos extremos, como eu falei. Para esses casos extremos, é só Deus que pode nos amparar. Tá bom? Lu, quer completar? Não, eu acho que é isso mesmo. Só colocando que, como o texto está falando sobre casal,
Mas quando a gente constrói uma família, às vezes não é só o relacionamento do casal que fica difícil, às vezes são com os filhos também, né? Porque os filhos vêm, eles são nossos filhos, nossos maiores amores, mas eles vêm com as suas personalidades. Hoje eles são os nossos filhos, mas ontem pode ser que não tenham sido, e aí eles vieram para resgatar alguma coisa, e às vezes a situação também fica um pouco difícil. Né? Então, tipo assim, você gosta mais do seu filho do que de mim. Então, essa convivência dentro da família, ela é sempre muito complexa, né? Com o casal e com todos, né? Com a dinâmica da casa, né? Então, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio, né? Que seja bom para nós, primeiro, porque se a gente não tiver feliz, nada que está em volta vai funcionar. Né? Então, é importante que a gente tente fazer esse esforço para que as coisas caminhem da melhor maneira, né? Estando juntos ou não. Né? Porque quando um casal se forma e tem filhos envolvidos, eles, na verdade, eles vão mudar de casa, mas os laços vão continuar. Então, que esses laços, mesmo afastados, tendo filhos, que sejam laços de respeito, de equilíbrio, para que continue, né, a responsabilidade da criação dos filhos, né? Mas é sempre difícil, né, essas relações familiares, né? A Tati está colocando no chat, agora eu estava vendo que ela e o esposo brigaram seriamente, ela pediu ajuda, ele saiu de casa, mas eles vão tentar uma segunda vez. É assim mesmo, a gente tem que continuar firme na prece, no sentimento de amor, buscando ajuda de todas as formas. Se não der, a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade e seguir, porque existem outras tarefas a serem cumpridas, então vamos seguir. Né? Façam como eu e a Sônia, sejam felizes. E ter o pensamento certeza. Mas eu estou progredindo, viu, Yara? Então, é isso que importa, isso é que importa, né? Aquilo, por exemplo, a Yara falou assim, eu sei as minhas imperfeições, né? E é justamente a gente ter consciência das imperfeições e num outro relacionamento, ou mesmo numa segunda chance, ou mesmo depois de uma DR bem feitinha, né? Depois de uma discussão da relação. Que medo! A gente consegue perceber que não existe o que esteja certo ou errado. É aquilo que é o melhor no momento, né? Então, quando a gente consegue abrir mão daquele nosso orgulho, não, eu tô certa ou não, né? Então, quando a gente consegue abrir um pouco o coração para enxergar a situação, né, de uma forma geral, às vezes o negócio anda, né? É isso, gente. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, individualmente, os nossos companheiros, que haja muita luz em nossos lares e, principalmente, que haja muito amor e compreensão. A bola é sua, parceira. Então, vamos lá. E o tema da aula é sedes perfeitos. Sede perfeito. Será que a gente consegue? Vamos ver o que Kardec pesquisou lá com os espíritos e trouxe para nós. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Então, tem uma reflexão inicial. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam que colhem uvas de sarças, que é do matagal. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração.
Está no Evangelho de Lucas, versículos 43 a 45, na Bíblia de Jerusalém. Deixa eu ver aqui quem está precisando entrar. Já estou admitindo. Ah, beleza. Então, vamos entender essa reflexão. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Então, o que importa são as nossas ações. Ninguém se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral, e pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Então, é pelo progresso comum. Então, a gente está falando da família, então, pelo progresso comum do núcleo que a gente está vivendo, né? Pela importância do que a gente está fazendo no bem geral, pelo equilíbrio que a gente está tentando manter. Então, às vezes, a gente sempre pensa que o outro tem que se controlar, que o outro tem que se modificar. A gente tem que fazer primeiro esse exercício conosco. Nós temos que refletir sobre as nossas ações, nossas atitudes, e aí sim poder dar o exemplo, poder exemplificar e assim participar do bem comum. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Isso sempre, né? O nosso legado são o nosso exemplo e as nossas ações. Esse é o nosso legado. Então, vamos para a primeira enquete. Qual é o caminho para sermos homens de bem? Então, deixa eu lançar aqui. Estão vendo? Então, podem ir respondendo, gente. Temos que ter 24 respostas. Para mim não está aparecendo. É para responder no chat? Não, é na tela mesmo. Quem é que está falando? A Paula. Paula, são duas questões, você responde no chat. Qual é o caminho para sermos homens de bens? O item 1 é o Evangelho de Jesus, ou 2, as provas e as expiações? Teca. Só a Paula não está conseguindo ver? Aparecem só 19. Tem mais gente que tem que responder, ou já foi? A Paula respondeu 2. Tá. Mas mais uma pessoa também respondeu lá no chat. É? No chat? Então, a Paula não conseguiu ver. Tem mais alguém que não está conseguindo ver na tela? Não, a Lisiane respondeu na enquete, ela falou. Ah, tá, mas se conseguir responder pelo... Eu respondi na enquete. Tá, beleza. Se conseguir responder na enquete, é melhor. A Tati respondeu o Evangelho também. A Tati respondeu o Evangelho, isso. Então, tá, aqui aparecem 20. Eu vou encerrar, porque tem mais algumas pessoas que responderam no chat, né? Então, encerrar a enquete, compartilhar resultado. Então, vocês estão vendo o resultado? Então, aparecem 14 pessoas, colocaram que é o Evangelho de Jesus. E 6 pessoas colocaram as provas e as expiações. Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Vamos ver qual é a resposta. É o Evangelho de Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Trata-se de um código de conduta de caráter universal baseado nas leis de Deus. Então, deixa que caiu aqui. Então, a pergunta é, qual é o caminho para sermos homens de bem? Quem colocou as provas e expiações, quer colocar a sua opinião, por que escolheu essa?
Eu até pensei no Evangelho, mas é que a gente acaba passando por algumas coisas aqui na vida, né? Que nos faz mudar, né? Pelo lado do bem ou pelo lado do mal. Então, eu pensei nas provas e expiações, mas sim, o Evangelho sempre é o caminho, a verdade e a vida, né? Na verdade, como a pergunta era qual era o caminho para eu me tornar um homem de bem são os ensinamentos de Jesus, né? Sim. Quando eu não trilho esse caminho, eu vou ter as minhas provas e as minhas expiações para resgatar, né? Então, para eu me tornar um homem de bem, eu tenho que seguir o Evangelho de Jesus. Tá ok? Tá ok. Obrigada. Nada. Posso seguir? Pode. Então, vamos lá. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, as suas características são as seguintes: consciência de si mesmo. A pessoa interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou determinada lei. Então, isso é o que a gente tem que fazer, né? Interrogar a nossa consciência sobre as nossas ações. Por isso que a gente fala sobre orar e vigiar. Vigiai as nossas ações, as nossas falas, as nossas atitudes, para que a gente tenha consciência dos nossos atos. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Então, é aquele final do dia que você vai fazendo o checklist das suas ações, né? Então, será que eu fiz todo o bem que eu podia? Né? Será que eu pisei na bola com alguém? Se ninguém tem o que reclamar de mim, será que... Porque o que eu tenho que reclamar, eu sempre lembro. Né? Eu tenho isso na minha memória muito presente, né? Aquela pessoa que eu vou reclamar daquele dia. Mas será que se eu parar um pouco para pensar, será que alguém tem alguma coisa para reclamar de mim hoje? Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que se fizesse com ele. Outra característica, fé e confiança. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Então, é quando a situação difícil se apresenta, e aí a gente faz aquele questionamento: mas por que comigo? Mas se é porque comigo, é porque eu estou merecendo aquela situação. Eu preciso passar por isso, porque Deus não comete erros. Deus é a justiça, é a sabedoria. Então, ele sabe que a gente vai precisar passar por aquela situação. Então, cadê a minha fé nessa situação difícil? Cadê a minha confiança de que eu, tendo Deus e Jesus ao meu lado, eu vou conseguir superar essa situação? Esperança, que é outra característica. Acredita na felicidade futura, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, eu sei que a minha vida verdadeira é no plano espiritual, e eu tenho que passar aqui para o plano terrestre para poder fazer os meus acertos, né? Então, eu valorizo muito essas minhas atitudes positivas, porque eu sei que aqui é um momento passageiro, que a minha esperança é no bem futuro. A resignação. Sabe-se que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e aceita sem murmurar. Então, é importante que a gente tenha a resignação como uma atitude positiva, né? Então, eu vou ser resignado e eu vou ficar aceitando tudo que é de ruim me acontecendo, porque eu preciso passar por isso. Sim, mas eu vou lutar para poder passar por aquela situação.
Eu não vou simplesmente falar assim, ó vida, ó azar, e ficar nessa. Não é essa a questão. O ser resignado é saber que eu tenho essa situação difícil e que eu vou para cima para resolver. Eu vou ter força, coragem, fé, que aquilo eu vou saber resolver. Mas sabendo que eu não sou vítima. A resignação é não se sentir vítima de uma determinada situação difícil. Continuando na resignação. Isso não significa, é claro, que vai deixar de trabalhar para superar alguma dificuldade ou modificar alguma situação adversa. Então, é o que eu acabei de falar. Então, é a situação difícil, eu entendi que ela está aqui na minha frente, eu não vou ficar me lamentando, eu vou tentar analisar, pensar, pedir ajuda para conseguir resolver. Mas, tendo feito tudo que se encontra ao seu alcance, sabe que o futuro a Deus pertence, aceitando as agruras que, porventura, tiver que enfrentar. Então, essa é uma característica do homem de bem importante que a gente tenha. Eu vou enfrentar a situação difícil, se está muito difícil, eu sei que eu vou ter força, porque não tenho nenhuma situação que eu não possa superar. Outra característica do homem de bem: caridade, amor ao próximo e justiça. Possuindo o sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. É o que a gente quer que as pessoas façam conosco, né? A gente quer que as pessoas tenham caridade, que façam o bem para nós, né? Que a gente tenha a esperança da recompensa, que a gente consiga retribuir uma situação difícil com uma situação positiva, né? Conseguir os nossos desafetos encarar com um olhar diferente, um olhar de respeito. Se a gente não consegue amar, que é o nosso desafeto, ainda estamos trabalhando isso, que a gente consiga entender com carinho aquela situação e enxergar que aquele irmão ainda está aprendendo, né? Que ele não está ainda com os esclarecimentos do Evangelho, e que nós, tendo esse esclarecimento, podemos enxergar e agir de uma maneira diferente. A benevolência encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Sempre de uma maneira discreta. A gente se coloca a serviço porque faz-nos bem, é importante para a nossa jornada evolutiva. Essa caridade, essa benevolência, esse auxílio em relação aos demais. Como diz Richard Simonetti em A Constituição Divina, a benevolência deve se exprimir na boa vontade e na disposição de praticar o bem, e podemos exercitá-la através do trabalho em favor de nosso próximo. Então, a gente tem que ter sempre aberto para poder auxiliar, né? Isso a Yara colocou, né? Que a Mônica pediu para colocar, não é a Mônica, é a Cida, que pediu para colocar um nome para as orações, não só para as orações, mas a gente tem que estar sempre aberto para poder auxiliar em todos os aspectos. Desprendimento ou generosidade. Seu primeiro movimento é o de pensar nos outros, antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próximo. Isso é um processo que a gente ainda está em trabalho. Nós somos seres muito egoístas ainda. Então, se a gente consegue ter um desprendimento e uma generosidade, primeiro com as pessoas de casa, isso já é um passo, é um primeiro passo, né? Porque tem gente que ainda é muito egoísta até com os próprios familiares, com as próprias pessoas que são mais próximas. Então, isso é um exercício que a gente tem que começar dentro de casa e ampliando cada vez mais. A fraternidade é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem crenças, porque vê irmãos em todos os homens. A gente consegue perceber, hoje em dia, talvez até
pela mídia, né? Porque a gente tem uma comunicação muito rápida com o mundo, né? De como as pessoas são preconceituosas ainda, em todos os aspectos, né? Em relação aos novos formatos de famílias que estão se formando, em relação a raças, em relação à religião, em relação à política, em relação a tantas coisas que as pessoas são tão preconceituosas. Quando a gente conseguir ter esse olhar fraterno, de conseguir ver em todos os nossos irmãos, que somos todos filhos de Deus, a gente consegue ter uma amplitude de compreensão, né? A gente consegue compreender as pessoas de uma maneira especial. E aí depois diz assim: a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Respeito. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança a reprovação àqueles que não pensam como ele. Então, a pessoa não pensa como eu, então ela é meu inimigo. Se a pessoa não torce para o meu clube, ele é meu inimigo. Se a pessoa não vai votar no meu candidato, ele é meu inimigo. Não é assim. Cadê o respeito? Cadê a fraternidade, a compreensão, a benevolência? Todas as outras características estão agora envolvidas nesse respeito. Continuando. André Luiz, em Conduta Espírita, coloca que, em nenhuma circunstância, devemos pretender conduzir alguém ou alguma instituição dessa ou daquela prática religiosa à humilhação e ao ridículo. O sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas. Embora o exemplo se refira à religião, ele serve para toda e qualquer discussão que venhamos a participar sobre assuntos os mais diversos. Então, é importante que esse respeito ele esteja presente em todas as situações. É importante que isso aconteça. A gente tem que respeitar todas as pessoas. Que a gente não as aceite, elas não fazem parte do mesmo pensamento, tudo bem. Não importa. O importa é que eu tenha um respeito por ela. Eu não vou seguir a mesma opinião, não tem problema. O importante é que eu a respeite. Porque eu também quero ser respeitado. Devemos aprender a respeitar a opinião de nosso irmão, lembrando que todos nos encontramos em níveis de evolução diferentes, portanto, com níveis de compreensão também diversos. É a tolerância, é a compreensão, também está envolvida no respeito. Não nos restringindo apenas à opinião, devemos respeitar os direitos do semelhante nas menores coisas, lembrando do adágio que diz que o limite à nossa liberdade é a liberdade de outra pessoa. A gente é muito, enquanto seres humanos, enquanto nesse planeta de provas e expiações, a gente quer muito a nossa liberdade, mas muitas vezes a gente invade a liberdade dos outros, em tantos aspectos, por isso que a gente precisa vigiar muito as nossas ações, para a gente não ultrapassar o limite do outro. Piedade e tolerância. A caridade deve ser seu guia. Deve dizer a si mesmo que aquele que leva a prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém. Tem algum telefone aí tocando. Telefone ou algum brinquedo. Que não recusa a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta o dever de amor ao próximo. Então, gente, piedade e tolerância são situações difíceis. A Yara mesmo deu
o exemplo hoje da tolerância que ela teve que desenvolver para não ter um embate com a vizinha. Então, ela conseguiu, com esforço, tolerar aquela situação da vizinha, né? E assim, eu comentei na semana passada também uma situação onde a minha tolerância eu tenho que trabalhar, né? A minha piedade nem tanto, mas a minha tolerância é alguma coisa que eu tenho que trabalhar, porque ela é pequena, né? Porque eu sou intolerante aos tolerantes, né? Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar mesmo se a gente quer se tornar um homem de bem. Devemos nos lembrar que, com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Portanto, devemos ter mais tolerância e compreensão com aqueles que nos ofendem, que nos contrariam. Pois o agressor, muitas das vezes, é um irmão enfermo que necessita de nossa compaixão e de nosso carinho. Então, a gente aqui também tem que olhar que não somos só vítimas, né? Não somos só a gente ter que aguentar as pessoas que nos ofendem. Nós ofendemos também, muitas vezes. E nós precisamos da piedade e da tolerância dos outros. Então, da mesma forma que eu preciso da piedade e da tolerância dos outros, eu tenho que estar aberta para poder entender, compreender, através da caridade, da compreensão e do respeito, essas pessoas que me ofendem. E Emmanuel, no livro Paz e Renovação, ilustra bem esse tema. Se alguém te injuria, situa-te na posição daquele que te apedreja o caminho e perceberás, sem detença, que se faz digno de piedade todo aquele que assim procede, ignorando o que corta na própria alma, induzindo-se à dor do arrependimento. Perdão. Olha outra coisa muito difícil. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra, senão, dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Então, o perdão é outra característica do homem de bem que a gente tem que estar sempre atento. Primeiro, porque eu preciso que alguém me perdoe. E segundo, que eu tenho que perdoar. Isso está no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, que a gente reza sempre e a gente pede que perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo as ofensas dos outros, né? Então, é um trabalho diário, é um trabalho de atenção, né? E sabendo que hoje, essa pessoa que está me fazendo mal, ela vai aprender. E ela muitas vezes aprende através do meu perdão, da minha mudança de comportamento em relação a ela. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E nem ficar com esse pensamento que a pessoa te machucou, sempre voltando à sua mente. Isso é uma energia que vai sempre voltando, e aquela sensação vai sempre você vivenciando, né? Então, é importante que você entenda, analise e respeite e compreenda a situação, para poder realmente ter esse elo quebrado, e assim não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Indulgência é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias, não esquecendo que somos todos seres imperfeitos. O exercício da indulgência se faz através da solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Não deve encontrar satisfação em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Um exercício para a gente conseguir entrar nesse caminho do perdão é a gente conseguir enxergar pontos positivos naquela pessoa que eu tenho que perdoar, porque ela não tem só lados negativos. Então, vamos tentar enxergar aquela pessoa como um todo, né? Não só com uma situação, como um todo. Então, aí a gente, às vezes, consegue quebrar um pouco esse sentimento. Se a necessidade a isso obrigar, procure sempre o bem que pode atenuar o mal.
aprendendo a valorizar os pontos positivos de nosso irmão, ao invés de ressaltar os pontos negativos, contribuindo, assim, para a melhoria do ser. Primeiro, a minha melhoria, porque eu tenho que me melhorar também, né? E aí, através do meu exemplo, das minhas ações e atitudes, servir para que o outro faça uma reflexão também. Autoconhecimento, importantíssimo, para a gente conseguir trabalhar todas aquelas características do bem. A partir do momento que eu consigo me entender como um ser imperfeito, como eu tenho que melhorar em vários aspectos, eu consigo, talvez, trabalhar essas características de bem. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços devem tender a permitir que diga a si mesmo, no dia seguinte, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Então, é aquele sentimento assim, eu sei que eu tenho que me melhorar, mas eu estou com uma dificuldade, hoje eu não consegui, ontem também não, será que amanhã eu vou conseguir? Então, tenha esse pensamento positivo e tenta entender o que na véspera eu fiz de bom, né? Para eu poder me motivar, porque no autoconhecimento sou eu que me motivo. Tem alguma dúvida? Eu não coloquei os slides de dúvidas. Se alguém quiser interromper para falar alguma coisa, está em aberto. Alguma coisa, Yara? Não. Estou lendo aqui, separando do Evangelho uma oração, para assim que você terminar de fazer a sua aula, falar sobre ela. Beleza. Sobre as características do homem de bem? Não, não. É no final? É no final mesmo. Tá ok, então. Discrição. Não procure se valorizar nem a seus talentos à custa de outrem. Aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Então, veja só, a gente tem que valorizar as qualidades dos outros, deixando de não colocar as nossas, ressaltando as nossas, né? A discrição é uma característica do homem de bem, né? Então, valorizar o outro, sim. A gente sabe, com o nosso autoconhecimento, naquilo que nós somos bons, né? Naquilo que nós temos que nos melhorar. Então, vamos ajudar a valorizar e a estimular o outro. A humildade é a chave que abre todas as portas. São Francisco de Assis. Humildade. Não deve se envaidecer nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Hoje eu sou rica, amanhã eu vou ter uma outra experiência de vida, porque para eu seguir a escala evolutiva, eu tenho que passar por todas as etapas de conhecimento, de aprendizado, de cultura, de inteligência. Então, se hoje eu estou numa situação confortável, eu tenho que tirar proveito dela para auxiliar a mim mesmo e àqueles o máximo que eu puder, porque é uma situação temporária. Prudência. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depositário que deverá prestar contas e que, dentre as destinações que lhes pode dar, a mais prejudicial para si mesmo é de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Então, o que eu estou fazendo com aqueles bens, com aquelas riquezas, com aquelas sorte, né, que de repente eu tive, com aqueles talentos todos que Deus me deu, o que eu estou fazendo com eles? Será que eu estou usando para benefício meu e para benefício do outro? Responsabilidade. Se a ordem social colocar homens sobre a sua dependência, os trate com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Então, da mesma coisa que hoje eu estou no comando,
e amanhã eu vou estar sendo comandada. Então, como é que eu vou querer que as pessoas mandem em mim? Como é que eu vou querer que meu chefe mande em mim? Então, eu tenho que fazer esse exercício. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que pode tornar a posição dos subalternos mais penosa. Então, o bom líder é aquele que motiva a pessoa a voltar ao trabalho, a se dar o melhor, a se empenhar da melhor maneira. Então, isso é o líder. O líder faz isso, né? Se coloca aberto para compartilhar, para o comandado compartilhar as suas dúvidas, né? E motiva ele a se tornar cada vez melhor. Isso não só em relação ao trabalho, mas em relação à nossa casa também, em relação aos nossos filhos, né? Então, às vezes, a gente só sabe criticar determinadas situações, né? Quando o filho é muito bagunceiro, é muito desorganizado, quando ele não quer estudar, quando ele só sai para balada, ou seja, a gente só está sempre criticando. Vamos ressaltar os lados positivos para dar uma motivada, né? Então, é importante isso também, dentro da nossa casa. Dever. Como subordinado, compreende os deveres da sua posição e tem o cuidado em cumpri-los conscientemente. Eu sei o que eu tenho que fazer. Como eu vou fazer? Da melhor maneira, porque é importante que eu faça as coisas bem feitas. André Luiz nos diz, em Sinal Verde, que quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. Numa aula anterior que eu dei, eu coloquei que sempre todas as tarefas são importantes. Não existem missões que são menos importantes, porque todos nós somos construtores do bem comum. Então, todas as nossas tarefas são importantes e devemos fazer delas da melhor maneira possível. Continuando, o André Luiz comenta, ele nos informa que a melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Segunda enquete. Vamos lá. Com que fim Deus delega ao homem autoridade e riqueza? Então, eu vou pedir para somente as pessoas que não conseguirem visualizar a enquete, responder a enquete na tela, é que coloque no bate-papo, tá ok? Então, com que fim Deus delega ao homem autoridade e riqueza? Então, vamos lá. Enquete. Segunda, iniciar. Então, para que eles as utilizem em benefício próprio ou para que ele as utilize em benefício do próximo. Já pode tudo da aula. Oi? Já pode tudo da aula, Lu. É. Então, eu vou encerrar aqui, né? Isso. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Vou pedir de novo para fechar. Então, todos colocaram... A Elaine, eu acho que o som é dela. Porque aqui está ativando para mim. Elaine, desliga o seu som, por favor. Então, os 25 que responderam colocaram que para ele as utilize em benefício do próximo. Vamos ver aqui.
para que ele as utilize em benefício do próximo. Essas situações constituem poder transitório que pode ser retirado por Deus a qualquer momento. Então, hoje eu tenho poder, amanhã eu não tenho. E Deus ainda pode, durante aquela encarnação, pode retirar, durante mesmo aquela encarnação, porque não está sendo bem utilizado. Agora a gente vai entrar na necessidade do esforço pessoal. Cada um de nós é capaz de desenvolver em si mesmo os caracteres de um homem de bem. Basta que tenhamos persistência e nos esforcemos para atingir o nosso objetivo, que é a perfeição moral. Então, a gente sabe que não é fácil. Todos esses itens que foram colocados anteriormente é um exercício diário, né? Que a gente tem que ficar atento para conseguir desenvolver cada vez mais. Porque o nosso objetivo é a perfeição. O que costuma nos afastar desse objetivo é a nossa pouca vontade de superar nossos vícios. Isto porque quase sempre cedemos às nossas más tendências. Eu estava analisando, até quando eu estava estudando para apresentar para vocês, quando a gente tem essa consciência dos nossos erros, das nossas imperfeições, nós é que temos que nos cobrar. E nós somos espíritos ainda que precisamos que alguém nos cobre, né? Então, eu acho que o fato da gente ainda ceder às nossas más tendências é porque a gente não faz esse exercício de esforço pessoal de nos cobrar, né? A semana passada, eu fiquei até bem emocionada com o relato da Naira, né? Que como ela ficou mexida com aquela situação que ela passou na semana passada com a intolerância dos funcionários, né? E veja só como ela se cobrou, como ela teve um esforço pessoal, né? Como isso é importante para a gente conseguir superar, né? Esse esforço mesmo que a gente tem que fazer, porque somos nós mesmos que temos que nos cobrar. Às vezes, os nossos familiares nos apontam algumas coisas, né? Presta atenção nisso, você é assim, é assado. Mas, às vezes, a gente não dá muita importância. Então, a importância mesmo, o esforço mesmo é nosso. Mas todos podemos vencer nossas imperfeições desde que nos esforcemos. E, para isso, temos que buscar a prática da abnegação, que é o meio mais eficaz de combater a predominância daquelas tendências. A persistência consiste em procurarmos realizar em nós mesmos a tão falada reforma íntima, não nos deixando enfraquecer pelos obstáculos do caminho. Então, hoje eu não consegui, ontem também não, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar me esforçando a cada dia e pedindo sempre perdão a Deus. Meu Deus, caí de novo. Mas me dê mais força, porque eu vou na próxima, eu vou conseguir. Toda vez que nos propomos a realizar mudanças, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no nosso próprio ser, muitas dificuldades aparecem para abater a nossa vontade, enfraquecer a nossa fé e esperança. Nós somos os nossos próprios inimigos, sabe? Quando a gente entra em depressão, cai em desânimo. Hoje eu estou tão desanimada, mas por que você está desanimado? Né? Então, a gente tem que ficar se questionando, conversando comigo, com você mesmo, né? Então, esse exercício de você conversar consigo mesmo é uma maneira de você estar se cobrando, né? Desse esforço pessoal, né? De você mesmo estar se cobrando. Para que tal não ocorra, devemos nos esforçar para atingir o objetivo traçado e utilizar a disciplina como fio condutor de nossas ações. Então, ser disciplinado, né? Se em tudo na vida deve existir disciplina, por que então não a utilizarmos no nosso esforço concentrado de nos melhorar cada vez mais? Então, eu quero saber aí para acordar vocês se estão dormindo ou não. Quem é disciplinado nisso? Quem é uma pessoa disciplinada? Quem aí é? Vamos lá. Eu sou um pouquinho. Eu sou um pouquinho também, eu devia ser mais.
Eu me acho também disciplinada. Eu também me acho bastante Eu ainda disciplinado. tenho coisas para melhorar, Elcida. Eu sou disciplinada para muitas coisas, mas para corrigir os defeitos é um desafio para todos, né? A Eu Aline sou está dizendo que ela não indisciplinada. é muito. Quem Eu que sou falou que é assumidamente disciplinada? Paula, eu tenho TDA, né? Todo TDA. A Aline está dizendo que ela não é muito. Eu sou disciplinada nos estudos. Acho que na medida certa, mas também é só. Eu também não sou disciplinada, não. Me perco no dia a dia. Cláudia também disse Eu que acho que é eu sou. pouco disciplinada. Eu me esforço. Eu também. pra Eu ter. acho que eu tento, mas tem vezes que eu não consigo, não. Shirley também. Eu Bem tento bastante, mas não disciplinada. sou disciplinada. Opa, tem mais gente falando aqui. Tem, a Mônica diz que é nos estudos, a Lisiane acha que é disciplinada, a Shirley ainda um pouco indisciplinada, a Cristina, sou disciplinada comigo mesma e cobro nas minhas atitudes. A Tati diz que ela é esforçada. É legal, é uma Eu palavra também. legal essa. Eu tento. O esforço, eu acho que esse esforço pessoal que a gente tem que ter, né, justamente para conseguir superar todas as nossas imperfeições, é isso que vai fazer com que a gente vá conseguindo se disciplinar nas nossas ações e as nossas atitudes, né? Então, nem todo mundo consegue ser disciplinado em tudo, né? Então, por exemplo, eu sou obrigada a ser disciplinada em fazer as minhas aulas, em estudar, né? Então, porque é um compromisso que eu tive, né? Agora, e o compromisso comigo mesma? É esse que é o mais difícil, é essa disciplina com a sua melhora, né? Então, por exemplo, se você é disciplinado no seu trabalho, é porque você sabe que você vai ser cobrado, né? Se você é disciplinado com as suas coisas de casa, porque você sabe que se você não fizer, ninguém faz, né? É você mesmo que tem que fazer. Então, e aquilo que você depende só de você? É esse o trabalho mais difícil que a gente tem, essa disciplina com esse esforço, né? Então, se eu sou esforçada, que nem uma das pessoas aí colocou, eu sou esforçada, beleza, eu acho que o esforço ele vai levar a gente para ser disciplinado nessa questão de atenção para essas características do homem de bem, que são essas características que vão nos levar à perfeição. Então, é um pouquinho de cada vez que a gente vai se melhorando. Mas o importante é ter sempre alguém cutucando, e esse alguém somos nós mesmos. Nós mesmos temos que nos cutucar para poder conseguir fazer essa evolução. Então, seria bom o homem... Não, essa é a terceira enquete. Seria bom o homem isolar-se do mundo sob a alegação de não querer se contagiar pelos vícios e prazeres terrenos? Então, vamos ver lá para a terceira enquete. Então, aí tem 3 alternativas. Seria bom sim, seria bom não, ou depende. Sob a alegação de não querer se contagiar. Os 17 responderam. Depende. Seria bom o homem isolar-se do mundo sob a alegação de não querer se contagiar. Alguém está com o microfone aberto, pode fechar, que eu estou ouvindo tudo? É a Cristina, ela já fechou. A Moni também estava. Patrícia. Nossa, ô turma faladeira igual as pro. Então, eu vou encerrar a enquete, vou compartilhar. Então, olha lá. Seria bom o homem isolar-se? 23 colocaram não
e depende, duas pessoas colocaram. Então, eu gostaria de saber por que que depende. Quem colocou depende aí? Olha, eu, uma pessoa, coloquei depende. Eu vou falar uma coisa... Quem é que está falando? A Patrícia. Oi, Patrícia. Oi. É uma coisa na minha opinião, sabe? Pois não. Tem duas alternativas para a pessoa, por exemplo, conviver no meio assim, de gente atrasada, gente ruim, ou ela é um espírito muito elevado, e isso acontece, a pessoa vai pegar energia ruim, não vai se deixar bater, ou às vezes é melhor ela se retirar, ficar um tempo isolada, ficar... Eu não estou falando todos os ambientes, certos ambientes ruins, com pessoas ruins, do que ela andar para trás na vida. Sim. Tá. Aquela outra pessoa que colocou, gostaria de falar ou gostaria de escrever no bate-papo? Oi, fui eu, Elaine. Oi, Elaine. O que acontece? Eu como estava saindo da empresa que eu trabalho, eu não consegui perceber o que foi que você perguntou. Então, eu tive que chutar, desculpa. Só para não ficar sem resposta. Tá bom. Mas o que você acha? Que seria bom o homem isolar-se? Eu não consegui prestar atenção no texto aqui, porque eu estava saindo da empresa, estava o pessoal falando comigo, eu não consegui, okay. Me desculpa. Não, tudo bem, sem problema. Agora eu estou no carro, agora eu consigo prestar atenção. Tá bom. Então, mas a gente vai explanar agora, aí você consegue perceber. Tá bom, desculpa. Então, vamos lá ver o que o Evangelho diz. A observação da Patrícia, ela é coerente, mas como a pergunta seria bom o homem isolar-se do mundo, não só de determinadas situações, isolar-se do mundo. Então, isolar-se não, porque através das situações difíceis é que ele vai conseguir superar as suas provas e as suas expiações, né? Então, pois unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que o homem encontra o ensejo de participar da caridade. Enquanto viver a vida do egoísta, ele nada progredirá. Não digo nem vida do egoísta, né? Mas, ou seja, você se afasta de situações onde você poderia cair, né? E aí, cadê o seu esforço pessoal para conseguir superar? É lógico que existem outras situações em que a pessoa precisa se afastar para conseguir se fortalecer, para conseguir retornar à sociedade. Então, eu vou pegando o exemplo de uma pessoa que é viciada, né? Ou em álcool, ou em drogas, ou qualquer outro vício. Ela, muitas vezes, ela precisa se isolar para poder se esforçar, se fortalecer fisicamente, espiritualmente, moralmente, para conseguir voltar no convívio da sociedade. Mas não que você tenha que ficar isolado para poder se colocar numa proteção. Então, aí você não está aproveitando a encarnação, a possibilidade desse encontro, desse embate, justamente para você ter aprendido a lição, né? Então, será que eu aprendi a lição? Será que eu consegui superar essa minha dificuldade? Eu só vou conseguir saber se eu passar por uma prova. Alguma coisa no bate-papo? Deixa eu olhar aqui, peraí. Não, só a Monique caiu e voltou. Beleza. Então, vamos agora. O autoconhecimento e aprimoramento do indivíduo. Como o autoconhecimento pode levar ao aprimoramento ou ao aperfeiçoamento do indivíduo, não é enquete, não. O aprimoramento do indivíduo passa pela educação. E quanto melhor educado seja o homem, tanto mais rapidamente ascenderá na escala da perfeição. Por isso que a gente precisa sempre estar aberto para o conhecimento. Seja o conhecimento religioso, seja o conhecimento científico, seja o conhecimento da sociedade onde a gente vive. Angel Aguarotti, em Grandes e Pequenos Problemas, nos diz que quando, pois, o ser humano chega a certo grau de evolução, é indispensável a autoeducação. Mais adiante, ele adverte que o indivíduo deve buscar o conhecimento de si mesmo.
tanto para poder conhecer as qualidades que deve desenvolver em si, como para identificar os hábitos perniciosos e vícios que necessitam ser destruídos para que melhor possa orientar a sua autoeducação. Então, muitas vezes, essas nossas imperfeições, elas estão já tão enraizadas no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem consegue perceber que aquele hábito está nos levando a uma má tendência, né? Então, é importante que a gente faça essa autoeducação. Ele acrescenta que na tarefa de autoeducação deve empenhar-se por nada querer de empréstimo, por dever de tudo a si próprio, porque só então seu aperfeiçoamento poderá ser considerado obra sua, como precisam ser todas as aquisições efetivas do espírito. Então, a obra é nossa. Então, eu nasci com aquela missão, com aquelas provas e expiações para aprimorar, para conseguir superar, e aquilo é dever meu. É lógico que eu tenho a minha família, os meus amigos que vão me auxiliar, mas a minha obrigação é eu conseguir superar sozinho. Quarta enquete. O corpo exerce influência no desempenho da atividade do espírito que o anima? Então, vamos lá. Quarta enquete. Iniciar. O corpo exerce influência no desempenho da atividade do espírito que o anima? O corpo físico. Tem gente faltando ainda? Tem 3 pessoas faltando. Só que eu vou encerrar, senão eu vou me atrasar. Ok. Então, o corpo exerce influência. 19 pessoas colocaram que sim e 4 colocaram que não. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver o que o Evangelho nos diz. Sim, e muito. Daí concluirmos que tudo o que fizermos para comprometer a saúde física será prejudicial à alma, que terá um instrumento defeituoso para executar a sua tarefa. Então, no plano espiritual, eu fiz o meu comprometimento, o meu planejamento. Para esse planejamento, foi colocado um corpo físico que iria me ajudar nesse comprometimento. Aí eu vim aqui para a Terra, e aí começo a não me responsabilizar pelo meu corpo físico, todos os meus excessos, toda a minha não preocupação com a alimentação, com a minha saúde, com nada. E o meu comprometimento? Ele vai exercer uma função fundamental para eu conseguir cumprir com o meu planejamento. Então, ele é fundamental. Então, a minha preocupação com o corpo físico é muito importante. Esclarece Paulo, o apóstolo: se indagares ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos afligem a atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela que há quase mais de 2000 anos Jesus nos disse: caridade de uns para com os outros. E aí, gente, tem esse roteirinho do Bezerra de Menezes sobre atitudes e posicionamentos importantes que a gente tem que ter. Caridade que vos expressa em gentileza diante da agressividade, paciência para com o desequilíbrio. Ou beber água, né? Fé viva perante as chamadas desilusões do caminho. Diante das dificuldades, olha a fé.
Otimismo à frente das provas. Vai dar certo. A quinta enquete e última. Qual é a essência da perfeição? A essência da perfeição é a resignação, é o perdão ou é a caridade? A essência da perfeição. Mais alguém respondendo? Beleza, eu vou encerrar aqui já, né? A gente não se atrasar. Então, aqui foi dividido aí. Em 3 colocaram a resignação, 4 colocaram o perdão e 17 colocaram a caridade. Então, vamos ver aqui. A essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, as outras virtudes que apareceram ali, que é o perdão e a resignação, elas estão dentro da caridade. Segundo Jesus, que nos ensina a amar os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Então, tá o perdão e a resignação juntos com a caridade. Continua o roteirinho do Bezerra. Bênção para todos aqueles que amaldiçoam. Auxílio para com os mais jovens na experiência física em forma de bondade e compreensão das lutas que porventura carreguem. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo em marcha perante a renovação. Então, a gente não pode esquecer que a gente vai chegar nessa madureza. Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram. Dos que usufruem saúde corpórea diante de quantos se vejam corroídos pelos agentes da enfermidade. As pessoas doentes sempre muito fragilizadas. Dos mais fortes sustentando os fracos e indecisos. Dos que entesouram esperança em socorro, dos que jazem exaustos nos problemas inquietantes da vida. Dos que podem distribuir, pelo menos, migalhas de auxílio, no amparo aos que viram encarcerados em abatimento e penúria. Tão somente com a caridade, que é uma luz divina, a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Então, o homem de bem, perante mim mesmo, perante o outro, perante a natureza e perante Deus. E agora vem a historinha da parábola do semeador, que tem nesse capítulo, para a gente poder entender mais o que será que cada parte dessa parábola Jesus quer nos explicar. E aí eu vou ler a parábola toda e depois a gente vai explicar cada pedacinho. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30.
Quem tem ouvido de ouvir, que ouça, no Evangelho de Mateus. Então, vamos entender. Então, a parábola do semeador é também conhecida como a da semente, e mostra que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão, para facilitar o nosso entendimento. Tendo Jesus saído de casa, o que será que quer dizer? Revela a incansável dinâmica da sua forma de agir e nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança, do trabalho na seara de Jesus. Estava sentado junto ao mar. Quer dizer que pode ser entendido como sendo o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento humano do ser humano, o crescimento espiritual do ser humano. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então, o que esse trecho quer dizer? Que a multidão, carente de segurança e amparo, aproximava-se de Jesus atraída por sua poderosa vibração de amor. Naturalmente, o magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais gratificantes na condução da própria existência. Imagine a gente hoje sabendo que Jesus vai estar em algum lugar para fazer uma palestra. O que vai juntar de gente lá para sentir todo esse magnetismo dele? Eis que o semeador saiu a semear. É a expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente ao fruto. Então, a gente vai semear para depois colher. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Qual das sementes e qual dos solos a gente se identifica nessa parábola? Esse tipo de solo ou local onde as sementes caíram simbolizam as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Aqui vemos os indiferentes, achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Então, como vai ser difícil eu fazer a minha reforma íntima, eu não vou nem ligar. As sementes que caíram ao pé do caminho não chegaram a germinar, ou seja, as pessoas representadas pelo terreno, situado à beira da estrada, foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. Então, eles não acreditam num mundo maior. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra, mas onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Então, mas vindo o sol, queimou. Então, essa parte, as pedras indicam formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós. São os nós, espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela nossa melhora moral. Será que nós estamos ainda entre as pedras? As pedras podem também ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade, que se expressam sob a forma de interesses passageiros e superficiais, e que não cedem espaço em entendimentos mais profundos. Toda disposição de melhoria não se deve restringir às boas intenções. É necessário que construamos uma boa base, com terra funda, de conhecimento doutrinário, que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho.
Então, precisamos colocar terra nessa nossa semente. Os espinhos indicam outro tipo de solo onde as sementes foram semeadas. Devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Temos aqui, os espinhos são as nossas quedas. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais por parecerem-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas, simbolizam pela boa terra. São assimiladas e difundidas num processo natural. A semelhança é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra a devida ressonância. A semente que caiu no terreno fértil é a que foi semeada no coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho. Oi, desculpa, eu tive que interromper para carregar aqui, o computador estava pedindo carga. Disposto a acatar novos aprendizados e a reunir as antigas e infelizes aquisições. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. Os 4 campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. Então, que solo que nós estamos hoje, né? Que solo que nós nos encontramos? Será que nós já fomos aquele que as sementes já foram comidas pelos pássaros, né? Então, que etapa que nós nos encontramos? Alguma dúvida? Está finalizando já. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Não. Então, aí tem essa história sobre o Benjamin Franklin que eu achei muito interessante e eu quis compartilhar com vocês. Benjamin Franklin, estadista, escritor e inventor norte-americano. Escreveu em sua autobiografia como conseguiu superar muitas de suas imperfeições morais. Imaginou um método simples, porém tão prático que qualquer pessoa poderia empregá-lo. Franklin escolheu 13 princípios que julgava necessário ou desejava aprender e procurar praticar. Escreveu-os em pequenos pedaços de cartolina com breve resumo do assunto e dedicou uma semana da mais rigorosa atenção a cada um desses princípios separadamente. Gente, ele era muito disciplinado, né? Desse modo, pôde percorrer a lista toda em 13 semanas e repetir o processo 4 vezes ao ano. E aí vai. Primeiro princípio, temperança. Não coma até o embotamento, não beba até a exaltação. 2, silêncio. Não fale sem proveito para os outros ou para si mesmo. Evite a conversação fútil. Terceiro, ordem. Tenha um lugar para cada coisa, que cada parte do trabalho tenha seu tempo certo, organização aí. Resolução. Essa eu achei muito legal. Resolve executar aquilo que deve. Então, primeiro tem que resolver fazer. E depois execute sem falta o que resolve. Então, são 2 ações numa mesma. Frugalidade. Não faça despesa sem proveito para os outros
ou para si mesmo, ou seja, nada de desperdício. Diligência. Não perca tempo, esteja sempre ocupado em algo útil. Dispense toda atividade desnecessária. Sinceridade. Não use de artifícios enganosos. Pense de maneira reta e justa e, quando falar, fale de acordo. Ou seja, ouça o que você está falando, né? Justiça. A ninguém prejudique por mau juízo ou pela omissão de benefícios que são dever. Nona, moderação. Evite extremos. Não nutra ressentimentos por injúrias recebidas, tanto quanto julga que o merece. Então, é o entender o que o outro está falando, né? Não dar o troco. Asseio. Não tolere falta de asseio no corpo, no vestuário ou na habitação. 11. Tranquilidade. Não se perturbe por coisas triviais, acidentes comuns ou inevitáveis. Olha a paciência aí, né? Castidade. Evite a prática sexual sem ser para a saúde ou para a procriação. Nunca chegue ao abuso, que o enfraqueça nem prejudica a reputação de outrem. E a última, humildade. Imite a Jesus e a Sócrates. O autoconhecimento, seja por esse ou outro método qualquer, não é um caminho fácil. Não existe caminho fácil, mas é um caminho seguro. Lembremos-nos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Finalizamos, gente. Muito bom isso daí, né, Luzia? Muito bacana. Eu gostei. Até é bom fazer um cartaz e deixar em casa, né? Colocar, porque a gente não faz isso, eu não faço, né? Eu sou assim, eu tenho me policiado constantemente para... Eu sou aquela que estou aqui, estou fazendo comida, estou lavando roupa, estou não sei o que, né? E perde o foco, e é muito bacana. Ou seja, ele também devia perder o foco. Ele também devia perder o foco, tanto que ele fez essa listinha, né? Agora, a organização dele ou seja, essa semana eu vou pegar a humildade. Aí ele trabalhava a humildade a semana toda. Aí, na outra semana, ele trabalhava outra das características. Ou seja, no final de todo esse processo, na verdade, ele já fazia isso naturalmente, porque aquilo ele já ia interiorizando, né? Então, na verdade, é isso que a gente tem que fazer o dia a dia, é ter a atenção nas nossas ações, né? É isso mesmo. Disciplina, 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 já dizia Emmanuel. Né? Eu separei uma prece aqui para vocês lerem, depois lerem, né? É a prece que encerra perfeitamente a aula de hoje. A prece número 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela começa assim: espíritos sábios e benevolentes. Leiam, mantenham essa prece perto de vocês nos momentos mais difíceis. Vocês vão entender quando começarem a exercitá-la. É isso. Está todo mundo quieto. Yara, a gente lendo a prece. Eu estou lendo a prece, Yara. É depois você lê. Eu sei, que agora eu peguei e já gravei aqui para... Isso, deixa ela fácil. A minha está até grifada, ó. Esse aqui é o meu evangelho de aula, de trabalho, está sempre grifado, porque eu uso muito. Vamos falar com vocês um pouquinho sobre a prova e sobre os trabalhos. Muito bem. Prova vai acontecer no dia 4. Nós vamos pedir a vocês que entrem no link que a gente vai postar entre 15 para as 6 e 10 para as 6.
Por quê? Que nós vamos fazer a prece antes de abrir o link da prova. É praxe, é regra do GEMB e assim nós faremos. Tá bom? Então, vamos entrar, fazer a nossa prece, tranquilizar os nossos corações, as nossas mentes e seguir para a prova. No nosso caso, temos Fabiane e Roger, que são um casal, moram na mesma casa. Nós temos 2 tipos de prova. Também, como é regra do GEMB, Fabiane faz uma, Roger faz a outra. Dá para a gente escolher, tranquilo. São perguntas simples, não tem dificuldade nenhuma. É só que, como é regra, quando temos pessoas morando na mesma casa, cada um faz uma, tá bom? Se leram um livro, e hoje nós não vamos ter questionário, né, Pro? Não vai ter questionário. Eu sei que vocês vão ficar muito chateados, né? Não vai a gente sabe que vocês vão chorar rios de Não lágrimas. chorem, por favor. Então, por que não vai ter questionário? Para ajudar vocês a terminarem de ler o livro e fazerem as suas considerações. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ter, em seguida da prova, no próximo dia, nós vamos ter nas 2 próximas aulas, o estudo do livro. Vocês já fizeram no ano passado, de 3 livros, esse ano farão de mais 3. Cada professor conduz o estudo de um jeito que a dupla define. A nossa dupla definiu uma coisa muito simples, mas aconselho a todos que leiam o livro. Vocês só vão saber disso na hora do estudo. E todos podem e devem levar para a prova o livro e levar para a prova suas próprias anotações. Também podem levar para o estudo, porque isso vai ajudá-los. Porém, se não conseguirem ler o livro, não adianta buscar nada disso. Outra coisa que eu queria explicar para vocês. Todos os educadores do GEMB fizeram em 2019, 2020. Nós levantamos tudo que tinha sobre os livros na internet. Resumos, considerações. Se você lê o livro, fica fácil olhar aquilo e saber o que serve e o que não serve. Não contem com isso para a prova sem ter lido o livro, que vocês vão se surpreender com o que pode acontecer. A gente não consegue seguir por aí, tá bom? Que mais? Esqueci alguma coisa da prova, Lu? Não, da prova não. A gente vai mandar o link. Quando a gente estiver abrindo a reunião, a gente vai enviar o link. O link ele vai ficar fechado, ele só vai abrir pelo Costa às 18 horas. 18. Tá? Então, vocês vão ter 1h10 ou 1 hora? 1 hora. 1 hora para responder as questões, que dá tempo o suficiente, tá? Vai dar tempo. Se leram, respondem em 10, 15 minutos. A gente viu a prova, né? Então, nós vimos. Então, a gente achou que está tranquilo mesmo. Tá bom? Quem quer perguntar alguma coisa? Eu só queria comentar, Yara e Luzia, que aquela dica que a Yara deu, do André Luiz Ruiz, eu tinha lido todo o livro, e agora eu estou assistindo, né, o André Luiz Ruiz. Nossa, ele é demais, eu não tinha tido oportunidade, mas, assim, para quem quiser, né, ainda tem essa semana, quem lê o livro, isso é importante que você tenha falado. Tem que ler. Ouvir a leitura dele, né, com os comentários, é muito legal, muito legal. É legal porque reaviva a nossa mente. Conselho de estudante como vocês. Eu tinha tudo anotado no capítulo, no meu livro, eu escrevia tudo que eu queria lembrar, nome de personagem, grifava com o Micolor, eu anotava o que aconteceu de importante naquele capítulo, o que chamou a minha atenção, para facilitar, se eu, no momento de dúvida na prova, não me lembrar. Então, façam do jeito que for mais fácil. Os estudos de livro na internet, que são feitos por grupos espíritas, são muito interessantes. Mas não adianta só seguir o estudo se a gente não ler o livro. Existem radionovelas, existe uma porção de coisas que nos ajudam
a concluir a nossa leitura. Então, fiquem à vontade para seguir aquilo que for melhor para vocês. Tá bom? Exatamente. É isso. Alguma pergunta? As provas têm 20 questões, cada uma valendo meio ponto. Diga. Já fala das questões, né, que a gente vai mandar? Yara. Sim. Fale, por favor. Então, vão ter os 2 dias de trabalho, né? Então, vai ter a prova semana que vem e depois, na aula seguinte, vai ser a primeira aula do estudo do livro. Nessa primeira aula do estudo do livro... Dia 11. Dia 11 e dia 18 de maio. Isso. Então, depois da prova, vocês vão receber pelo WhatsApp uma questão. Essa questão, que vai ser da primeira aula do estudo, que vai ser a minha, vocês vão mandar, vão responder essa questão no e-mail e vão mandar para mim, tá? É uma pergunta muito simples, porque, na verdade, qual é o objetivo do estudo do livro? É trazer todos esses ensinamentos para a nossa vida. Eu não quero saber o que Clarencio, André... Eu não quero saber o que eles ficaram falando. Eu quero saber o que eu vou pegar para a minha vida, para o meu ensinamento. É isso que é o mais importante. Para a prova, vai ser avaliado se você lê o livro. Lógico, como é que a gente vai fazer um estudo do livro com uma turma que não lê o livro? Qual é o ensinamento que eu vou pegar? 0, né? Então, nessas questões que tanto eu como a Yara vamos mandar, elas querem que vocês se coloquem dentro da questão, dentro da vida de vocês, né? Então, é uma resposta pessoal. Não vai ter uma resposta encontrada em livro, tá bom? A gente quer saber a história de vocês, né? Então, vai ter essa pergunta para responder até dia 10, não é isso? Que é um dia antes da aula. A pergunta da Luzia vai ter que ser respondida até o dia 10, até o dia 10 às 22 horas, e a minha até o dia 17 às 22 horas. Tá, então, essa minha pergunta eu vou mandar depois da prova. Lembra como eu passo as aulas depois do vídeo? Eu vou esperar, né, para vocês relaxarem e tal. E aí, depois eu mando a pergunta. É uma pergunta só. Vocês vão ter que digitar e mandar por e-mail. Já está todas as informações. Coloquem o nome também para ficar mais fácil, tá? E a mesma coisa a Yara vai fazer no final da aula, da minha aula. É como se fosse um questionário, só que tem uma questão só para ser respondida. Tá? É um formulário, é um formulário que vocês vão mandar, como o formulário do questionário? Não, a gente vai mandar... É um papel para vocês responderem. Nós vamos mandar no grupo e vocês vão devolver para nós por e-mail. Isso. Tá bom. É uma redação, praticamente, né? Oi? A resposta seria em forma redacional, né? Isso. Gente, não precisa escrever livro, por favor, que nós temos vários alunos para ver. Quem quiser pode escrever. A resposta tem que ser o mais simples possível. Mas não é nada para deixar ninguém preocupado, tá? Por favor. Tá? O objetivo mesmo é a gente retirar o conhecimento espiritual do livro para a nossa vida. É esse o objetivo. Tá? Então, isso é um ponto. Outra coisa é que, como vocês leram no regulamento do GEMB, vai ter a nota da prova, que ela vai ser somada com 5 pontos da primeira aula e estudo, mais 5 pontos da segunda aula e estudo. Isso quer dizer que vocês vão ter que estar presentes. De câmera aberta. Aberta, exato. A gente vai ter algumas enquetes, mas fora essas enquetes, a gente vai interromper o compartilhamento e vai pedir para a gente ver o rostinho de vocês. É uma coisa meio assim, meio estranha, né? Mas por quê? Justamente porque vai pontuar junto para formar a média de vocês, tá? Então, não é justo que aqueles que estão presentes, né, recebam a nota e aqueles que não estão presentes recebam também. Então, é uma questão de justiça, né? Então, fora nesses momentos, vocês podem ficar com a câmera desligada, que eu sei que tem pessoas que preferem, que às vezes estão em ambiente de trabalho,
Mas nessa primeira aula e na segunda aula, realmente a gente vai fazer umas chamadas aí para a gente poder ver vocês, tá? Desculpa a desconfiança, mas é um procedimento. Não é regra do de gênero, colégio, não é né? Vamos dizer assim, né? É determinação do gênero. Exatamente, tá bom? Eu não entendi que horas que tem que abrir a câmera, desculpa, eu não sei se eu bobolei aqui, não entendi. A gente vai, as enquetes, a gente vai saber que vocês vão estar presentes. Mas, por exemplo, eu vou estar no meio da aula e eu vou falar assim, gente, eu vou interromper o compartilhamento e eu vou apresentar assim, a tela desse jeito que está agora. Então, eu estou vendo a tua foto, Paula, mas eu não estou te vendo. E aí eu vou pedir para todos tirarem se apresentarem. De câmera aberta. Aê, Paula! Beleza! Tá, só para a gente mesmo pontuar a presença, tá? Mas coisa rápida, que nem você fez agora, abriu e fechou. É porque vale nota, é só por isso. Só por essa E porque questão. a gente quer que vocês participem e tenham entendido o conteúdo do livro. Essa é a razão. E, na verdade, esses 2 estudos do livro vão ter o grande objetivo da participação de vocês, tá? Mas não é a participação querendo saber o que aconteceu com cada personagem. É o ensinamento do livro, tá? Então, a gente quer que vocês participem na compreensão do que vocês entenderam, tá? Então, esse é o mais importante. Vai ser a participação de vocês, tá? Quem não quiser participar falando, pode participar pelo bate-papo, está valendo da mesma forma. Acho que é isso, né? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem para a gente ao longo da semana, tá bom? Bom. Beleza. Então, acho que a gente pode finalizar com a Vivi. Oi, alguma dúvida? A Vivi e a Tati Nunes. Isso. Então, vamos lá. Vivi pode... não, deixa eu terminar, né, primeiro. Então, peraí. Deixa eu me acalmar. Então, vamos, gente. Elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela presença de todos vocês que fazem o sentido desse curso, agradecendo pela presença da espiritualidade superior, sempre nos intuindo, nos auxiliando no preparo e na execução e na apresentação desse trabalho, agradecendo a Deus e Jesus pela possibilidade de trabalhar na seara de Jesus e que cada um de nós tenhamos como grande objetivo nos tornarmos seres perfeitos, através dos caracteres dos homens de bem. Vamos pedir para que a espiritualidade superior envolva a Viviane, que fará as vibrações, e a Tatiane, que fará a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, vibremos. Vibremos pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre os povos. Vibremos por todos os países, em especial pela Ucrânia e Rússia, para que cessem essa guerra. Vibremos por todas as religiões que pregam amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vibremos pelo nosso país, nosso presidente e assessores. Vibremos por esta casa, o GEND, por seus voluntários e trabalhos realizados. Vibremos por nossos lares, envolvendo a todos os nossos entes queridos em luz. Vibremos por todos os doentes, em especial por Joana Gerbiche Maruyama, fiquei sabendo agora, e pelos entes queridos que partiram desta vida. Vibremos pelas nossas professoras e seus familiares. Vibremos pelos casais para que haja respeito, harmonia e amor entre eles. Sim, pedimos permissão a Deus para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas de amparo e da misericórdia divina. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Seja.
Tatiane, está aí? Tatiane está com o fone desligado. Para fazer a prece final, Tatiane. Ela está no metrô. Tá. Tem alguém que quer fazer a prece final? Aquela prece dos espíritos sábios, eu leio essa tá, okay. que a Yara fez, pode ser? Pode sim. Conclui o trabalho, né? Se você Isso, permitir, perfeito. Né, perfeito, Viviane, pode concluir. Então, é a prece, não é minha, é do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei-me a consciência sobre os meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que linda! Muito bonita. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Isso. A Tati falou que enviou para você a oração. Tati, eu acho que no seu WhatsApp. Deixa eu olhar aqui. WhatsApp, é. Ok, vamos lá. Ela escreveu a intenção dela de prece. Senhor, eu agradeço em nome de todos aqui presentes a oportunidade do aprendizado de hoje, que consigamos colocar em prática todos os ensinamentos. Agradeço a disponibilidade e amor das nossas orientadoras. Que o Senhor proteja e abençoe. Peço proteção a todos aqui presentes, pelos nossos familiares e amigos. Peço por todos os sofredores e doentes, que o Senhor dê força e resignação para que eles possam enfrentar esta prova tão difícil. Peço que, Senhor, ilumine o coração e a mente de todos aqueles que estão no poder, para que eles façam a coisa certa. Peço por todos os animais e pela natureza, que tenhamos mais amor e respeito. Peço para que possamos viver em um mundo melhor, com mais respeito, igualdade, amor, justiça e caridade. Que assim seja. Abençoada semana a todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Linda prece. Obrigada, Tati. Desculpa, não tinha visto. Viu? Valeu, hein? Ó, gente, desculpa aí que passou um pouco do horário, foi por causa dos recados, né? Mas então, deixa eu